É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa, lá Istambul, enchendo os olhos. E um sol de torrados. Na primeira temporada do Minha Canção eu fiquei aflita, porque tinha alguns artistas com um monte de hits. E era complicado tocar apenas 5 ou 6 músicas, né? Foi dureza, viu? Então eu tenho uma novidade. A gente vai fazer alguns especiais com mais de um programa sobre o mesmo artista. Começando com Chico Buarque. Eu fiquei me perguntando como é que eu faria um programa apenas sobre o Chico Buarque, gente. É impossível, impossível. Um dos maiores compositores da música brasileira, um dos maiores artistas da nossa cultura. Então a gente começa hoje esse especial. São 3 programas sobre o Chico Buarque e esse primeiro vai ser Chico Político, com músicas de cunho político. O Chico dos anos 60, dos anos 70? Sim, também. Mas o Chico atual segue afiadíssimo. Eu considero Caravanas a melhor canção do ano passado, letra avassaladora, poética, crítica e ainda mistura orquestra de cordas com funk. Não é maravilhoso que um artista com mais de 50 álbuns tenha acabado de lançar uma das melhores músicas da sua discografia toda? Eu acho isso lindo. Crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Pois é, essa crônica sofisticadíssima da opressão que acontece nas praias da Zona Sul carioca. Com versos soco no estômago, como tem que prender, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Quem nunca ouviu esse discurso que contraria princípios básicos dos direitos humanos, né? Chico datado? Chico político é muito atual. E olha, o Rafael Mike, do Dream Team do Passinho, que fez um beatbox maravilhoso aí nessa música que a gente acabou de ouvir, ele fala um pouquinho. Eu conversei com ele e ele fala sobre essa participação. Ouve só. Muito boa tarde, Sarinha. Aqui quem está falando é o Rafael Mike, do Dream Team do Passinho. E foi muito incrível participar de Caravanas, estar do lado do Chico Buarque, na batuta do Luiz Carlos Ramos, que é um maestro maravilhoso. Eu me senti muito à vontade. E fazer parte da energia dessa música, onde o país está precisando dessa mensagem. Fiz um show na Bahia há pouquíssimo tempo, e trocando uma ideia com pessoas muito importantes do movimento negro, eles sinalizaram isso, né? Aonde o Chico Buarque chegou, o que ele sinalizou e apontou, né? Como que foi tão assertiva essa música nesse momento. E eu tô ali no meio, fiz meus beatboxes ali, dividindo a energia com essa galera pesada. Eu tô me sentindo muito abençoado de ter participado desse momento. Vozes, não há gente tão insana, nem caravana. Qual era o contexto cultural brasileiro no meio dos anos 50? Pura efervescência. Estava surgindo a bossa nova, cinema novo, no teatro também apareceu uma nova dramaturgia, as artes plásticas, a arquitetura floresceram, havia um clima de entusiasmo entre os artistas e intelectuais, um diálogo bem inspirador para pensar um projeto de país. Passa nessa avenida um samba popular. Mas então veio o golpe militar e a partir de 64, tudo que era vivo, questionador e divergente acabou sendo abafado de forma violenta. No final de 68, o decreto AI-5 radicalizou a situação. Os direitos constitucionais foram suspensos e a tortura praticamente institucionalizada. Mas é claro que disso poucos sabiam. Diversos artistas optaram pelo exílio. O Chico Buarque acabou saindo do país em 69 e depois ele retornou e passou a enfrentar a censura. Quando ele compôs a canção Apesar de Você, que óbvio que tinha que estar aqui nesse programa especial sobre canções de cunho político do Chico Buarque, ele enviou para análise, acreditando que não ia passar. E ufa, passou. A música saiu num compacto. Quando estava atingindo ali os seus 100 mil cópias, 100 mil cópias vendidas, um jornal insinuou que a letra do Chico se referia ao presidente Médici. Aí a gravadora foi tomada, foi invadida e os compactos todos destruídos. A canção só foi regravada pelo Chico em 78 e ele deu algumas entrevistas dizendo que ela não foi feita para o Médici, mas sim para toda a generalidade, ou seja, toda aquela situação autoritária como um todo. Toda escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser
Outra, dentre as muitas composições desse período que enfrentaram a censura, foi Cálice, escrita pelo Chico e pelo Gilberto Gil em 73. Ela fala da repressão, da tortura, do silenciamento e também foi censurada por 5 anos. Só apareceu no disco de 78, nessa versão com participação linda de Milton Nascimento, que a gente ouve agora. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado. Eu criei aqui uma divisão por temas, só para organizar essa sequência dentro desse especial. São 3 programas sobre o Chico, né? Mas a verdade é que os artistas dessa magnitude, como Chico Buarque, eles vivem suas diversas facetas ao mesmo tempo. Política, poética, romântica, inventiva, experimental, todas. Uma canção como Construção, por exemplo, é claro que tematiza um contexto social de uma forma muito contundente, mas ela também é uma experiência formal, um jogo de palavras. O Chico disse numa entrevista que ele criou um jogo de tijolos, mas que colocar um ser humano nesse jogo inevitavelmente mexeria com as emoções das pessoas. E mexe até hoje, né? Como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Que o Chico teve outra canção barrada pela ditadura militar em 75, numa célebre temporada de shows com Maria Bethânia no Canecão, no Rio. Ele foi proibido de cantar a letra da música Tanto Mar. E quem conta essa história com detalhes pra gente é a Silvia Buarque, uma de suas 3 filhas. Quando eu tinha 5 anos, meu pai fez aquele show que você deve, claro que você conhece a história, eu ia muito ver, né? Uma das músicas do show era Tanto Mar. E Tanto Mar era proibida na época. Ele falava pra gente que os mandalhões não deixavam, era assim que ele chamava pra gente, pras crianças. Eu não entendia muito bem o que podia acontecer se ele cantasse a música, entendeu? Muitas vezes chegava gente do DOPS, lá na casa da gente, na cobertura, tipo, acorda amor, aquilo acontecia mesmo. E não tinha noção dessa coisa de cortar microfone, não tinha noção dessa coisa de depor. Mas eles tocavam, a banda, né? Tocava a melodia. E o Canecão em peso, na minha memória em peso, mas era forte, porque me marcou muito. Batia palma, sabe, direitinho na hora de bater palma mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa, a Silvia é sempre super discreta, fala pouco sobre o pai, sobre o Chico Buarque, fala pouco sobre a mãe, Marieta Severo, e topou gravar esse depoimento aqui para Minha Canção. Eu fiquei bem emocionada, eu queria agradecer mais uma vez a Silvia, eu admiro você demais, Silvia, muito obrigada, e que lindo ter você aqui no programa. De tudo que é nego torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada. Bom, contar essas histórias por trás dessas canções de cunho político do Chico Buarque, eu acho super importante, ainda mais nesses tempos que tem gente que está pedindo a volta da ditadura militar, sem saber e sem ter muita noção do que isso significa, né? Ainda temos muito a recuperar do prejuízo que ficou desse tempo. Então, muitas outras canções do Chico poderiam estar aqui, por exemplo, Geni, o Zé Pelim, que é maravilhosa, que fala da opressão e a hipocrisia contra as travestis, né? Outro tema super atual. E é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela tá pra qualquer maldita Geni. Ou pelas tabelas, que fala o seguinte: todo mundo na rua de blusa amarela, ouvindo a cidade inteira, batendo panelas. Pois é, uma música escrita em 84 que parece que previu 2016, né?
Eu tenho uma história com essa música. Eu e meu marido, Thiago, a gente gosta tanto dessa canção que ela substituiu a nossa valsa no casamento. A gente dançou Chico Buarque pelas tabelas. Uma música tão festiva, parece um samba tão alegre, mas que por trás traz toda essa crítica que, como eu disse, poderia ter sido feita em 2016. Por hoje é só, minha canção vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tem mais Chico Buarque, a gente vai falar de músicas de amor, tá bom? Toda sexta e domingo, minha canção às 5 da tarde. Te espero. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão 8 horas e danço de blusa amarela.